ele nos faça a palestra da noite de hoje. Meus queridos irmãos, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Eram profetas singulares, caracterizavam-se pelo disparate das suas afirmações. Soren Kierkegaard, não obstante a sua formação de filósofo e teólogo, estabeleceu uma diretriz de comportamento pessimista. E a sua mensagem, na segunda metade do século XIX, ofereceu uma visão trágica da realidade do homem na Terra, abrindo espaço para que outras personalidades trouxessem o contributo das suas aflições, das suas necessidades. Logo depois, Friedrich Nietzsche estabeleceria um conceito negativista, firmando-se no materialismo. Tinha da Terra também uma visão pessimista, asseverando que a vida era destituída de objetivo, não merecia a honra de ser vivida. E exatamente neste barato das opiniões aparece o pensamento de Sigmund Freud, arrebentando as amarras da hipocrisia ancestral e libertando a criatura da castração sexual, com objetivos elevados, que não obstante os seus princípios, deveriam resultar em uma degenerescência de comportamento ético. Mas no século XX, aqueles profetas que vieram mudar a estrutura da Terra, começaram a sua paisagem no mundo das artes, e tivemos a oportunidade de ver a figura desfigurar-se, e de imediato uma revolução que recebeu o contributo das escolas modernas, ensejando uma visão distorcida da realidade, apresentando a face da amargura, o semblante do problema e outras expressões da inquietação e do desespero humano. Na manifestação da arte, da representação na dramaturgia, tivemos oportunidade de ver o pensamento lírico retornar através da tragédia. E observemos que na teatrologia a mentalidade aderiu aos temas mais congestivos e perturbadores da realidade humana, apresentando a distorção da realidade e dando uma visão naturalmente pessimista dos valores que deveriam servir de diretriz para a criatura humana. Na filosofia do após-guerra, Jean-Paul Sartre, fascinado pelo marxismo, concita a juventude internacional a abandonar os padrões, a quebrar a ética e a voltar-se para o utilitarismo, através de uma filosofia da negação, mediante a qual os valores éticos são colocados em xeque, pela necessidade imediata de viver seu momento que passa, porque a vida estava destituída de qualquer significado moral. Valeria a pena, pergunta Madame de Beauvoir, viver dentro de linhas de comportamento ético, se de um momento para outro cai a bomba, a vida perde a sua realidade, e diante do comportamento das religiões,
naqueles dias amargos e congestionados da guerra, foi o mais decepcionante. A segunda metade do século XX é caracterizada pela Guerra Fria, pelo pavor do extermínio da terra, por mais de 60 pontos de guerra nos mais variados lugares dos quadrantes do globo. Era inevitável que o nosso comportamento se caracterizasse pela agressividade, pela violência. De um lado, a violência atávica, a necessidade da preservação da vida, para que os espécimes mais fortes pudessem perseverar na terra convulsionada. E do outro lado, as filosofias da negação, da arbitrariedade, do imediatismo, fizeram que nos olvidássemos do respeito aos valores humanos e nos atirássemos nos rios da precipitação, longe de todas as expressões racionais da ética e da moral. Tratava-se de um médico que havia assinado um compromisso íntimo de salvar vidas. A sua era uma experiência de natureza superior. Ele morava em uma pequena cidade ao sul da Califórnia e se havia tornado um extraordinário cirurgião. Dedicava-se a salvar aquelas vidas que haviam mergulhado no silêncio da pré-morte pela concussão cerebral. Seu nome havia ultrapassado as fronteiras locais e já ele se houvera tornado uma sumidade internacional. Em uma tarde de sábado, em que desabara uma trovoada, deixando alagadas as imediações da cidade, ele recebeu um telefonema desesperador. Vinha de uma cidade próxima, 150 quilômetros, na qual uma vida se estiolava. Do hospital onde estava internado o paciente, dizia a assistente social: o Senhor é a nossa única esperança em um raio de 200 quilômetros. Já tentamos várias opções que redundaram inúteis e, ademais, a criança que está para morrer veio da sua cidade há poucos dias passar o fim de semana com membros da família aqui em nossa cidade. Apesar de ele ter programado uma intervenção cirúrgica para horas mais avançadas da madrugada, não tendo outra alternativa, ele se prontificou a viajar os 150 quilômetros de ida, fazer a cirurgia e retornar em tempo, para que à meia-noite pudesse atender ao outro quadro que estava vindo especialmente de helicóptero de uma cidade mais distante. Ele esperava fazer a jornada em aproximadamente 1h40 de ida e volta, o que redundaria em aproximadamente 3h10 e 20 minutos. Então preparou-se, pegou o instrumental, pediu que se fizesse a série de radiografias para que ele observasse onde estava o tumor, onde se encontrava a hemorragia bloqueadora, e pegando do seu automóvel, às 17h30, dirigiu-se à Freeway. Já estava quase alcançando os limites da cidade para adentrar-se na estrada livre, onde ele poderia desenvolver possivelmente 100, 120 quilômetros de velocidade. Parou no último semáforo, mas ele estava algo tenso. Havia uma neblina que a trovoada deixara. A visibilidade não era das melhores, quando repentinamente acercou-se dele, ao seu lado, um homem com expressão congestionada, e apontando no revólver disse-lhe: é um assalto, eu necessito do seu carro. Ele argumentou: eu sou médico, você deve ter visto aí no vidro dianteiro a minha insígnia. Eu estou viajando de emergência para salvar uma vida.
E aquele homem de semblante carrancudo, a expressão caracterizada pela cólera, disse-lhe numa voz rouquenha: não tenho tempo. Eu matarei. Sem qualquer piedade, eu quero o seu carro. Mas, meu amigo, eu estou indo salvar uma vida. O homem deu-lhe uma coronhada e asseverou-lhe que eu mataria. Ele disse, mas recebeu um soco na face. O homem abriu a porta, colocou-lhe o revólver na direção do coração. Pediu-lhe que eu não olhasse, para não fazer mais tarde um retrato falado. Puxou violentamente e jogou no asfalto. Saiu em disparada. Ele ficou atordoado e, ao recobrar a lucidez, lembrava-se muito vagamente do semblante daquele verdadeiro animal. Mas um detalhe ficara-lhe impresso na consciência: o casaco de couro era um tipo de casaco de couro do meio oeste. Ele recobrou a serenidade e olhou o relógio. Eram 18 horas. Saiu quase a correr até o próximo telefone público. Ligou para casa. Pediu à esposa, mas ela não estava em casa. A empregada disse que assim que ele saíra, ela fora também atender a um compromisso de emergência. Ele ficou mais aturdido. Telefonou para o Centro Geral de Informações. Conseguiu o número de um telefone que lhe facultava um táxi. Quando o veículo chegou, eram 18 horas e 30 minutos. Ele se lembrou que poderia alcançar um trem que passaria naquela cidade aproximadamente às 21 horas e 30 minutos. A cidade para onde ele ia. Periodicamente ele pegava aquele trem, dirigindo-se a São Francisco. O táxi correu, deixou a estação. Ele logrou alcançar o trem. Quando chegou à cidade, eram quase 22 horas. Houve dificuldade no trânsito por causa da tempestade. As linhas férreas ficaram congestionadas, porque várias barreiras caíram e foi necessário desobstruí-las. Ele pegou imediatamente um táxi e correu ao hospital. Pediu ao táxi que se adentrasse pela parte inferior diretamente ao elevador do centro cirúrgico. Nem olhou quanto dera o taxímetro. Pagou $20. Subiu correndo a retirar de imediato o paletó, a camisa, e foi imediatamente para a sala de asepsia. Esperava encontrar a equipe preparada. Mas quando ele se dirigiu ao recanto para lavar-se, o diretor do hospital lhe disse, infelizmente, você chegou tarde demais. A criança, que é lá da sua cidade, morreu há apenas 10 minutos. Que pena que você não quis vir quando nós o chamamos. Ele não disse nada. Tragou em seco. Uma revolta dominou-lhe agora a mente lúcida. E ele estabeleceu: um dia eu encontrarei aquele homem que é o assassino desta criança. O bandido que me tomou o carro é o que matou esta criança. Mas uma certa curiosidade para ver a criança levou a ir ao necrotério. Ele se dirigiu ao necrotério, colocou então as radiografias no visor e resolveu operar a si mesmo. Era uma cirurgia relativamente simples. Ele fez a cirurgia em menos de 20 minutos. Retirou o coágulo assassino. Então ele, desesperado, disse: por que existe tanta agressividade no mundo? Porque a precipitação do ódio. Porque o homem deve ser o lobo do homem. Neste período da cultura, da civilização. Porque, e revoltado, ele segurou o paletó para retornar à sua cidade. Ainda teria tempo de alcançar o paciente que chegaria a 0 hora. O diretor do hospital lhe disse: já que você não pôde salvar a vida, nós lhe pedimos pelo menos que diga à mãe, que está na sala de espera
aguardando uma notícia do filho. Ela está ansiosa e nós não tivemos coragem de dizer-lhe nada. Como você é um médico famoso na cidade, ela, sabendo da providência que tomamos, naturalmente ela ficará aliviada. Não há nada que diminua o impacto da morte. Mas saber-se que tudo se fez para interditar-lhe a marcha é algo de extraordinário. Venha. Ele aqueceu. Saíram do centro cirúrgico. Ele dirigiu-se ao corredor. Abriu a porta da sala de espera. Uma mulher de meia idade, os olhos nublados de lágrimas. Ela se ergueu, desejou falar, a garganta estava túrgida. E ela apenas disse, então. E ele, em poucas palavras, perdemos o caso. Mas, doutor, não foi culpa nossa, senhora. Perdemos o caso por causa de um miserável que me assaltou. Um homem de casaco de pele do meio oeste. Ela então deu um grito e chamou o marido. Ele voltou-se da janela. Era o assaltante. Ele havia assaltado o médico para chegar rapidamente ao hospital, a fim de tentar ver o filho com vida. E graças à sua precipitação, seu filho morreu. Na vida de todos nós, a calma é um fator essencial do equilíbrio para a vida. Não foi por outra razão que o excelente Filho de Deus nos recomendou. Bastem-nos as preocupações de cada dia, a cada hora a sua própria preocupação. Porque o Pai que está nos céus e que vestiu as flores do campo com a beleza do matizado e as aves com o colorido ímpar, que nem Salomão logrou tanta beleza nas suas vestes, que pôde bordar a relva verdejante da imácula claridade dos lírios, que se preocupa com essas aves canoras para que não venham a perecer de fome. O Pai também convosco se preocupa, e não dará ao filho que pede pão uma pedra, de que pede peixe uma serpente. Por que vos afadigais tanto com o dia de amanhã? E não obstante esta lição extraordinária, um discípulo seu, por precipitação, vendeu aos seus adversários. Iludido, Judas, o homem de Queriot, o único discípulo que era judeu, no meio de 11 galileus simples, o que era talvez o mais versado, o mais culto, vendeu o amigo, possivelmente esperando que o amigo reagisse e antecipasse a revolução a que se reportava dos seus memoráveis discursos diante das multidões emocionadas. E quando o filho de Queriot viu que ele se entregou à semelhança de uma ovelha que bale e marcha na direção do matadouro, caindo em si, diz Emmanuel, deu-se conta e correu imediatamente àqueles que o haviam seduzido, com as 30 moedas de prata que lhe queimavam as mãos. Ele disse, enganei-me, eu me enganei, porque acabei de vender sangue inocente. E os precipitados famanazes do crime disseram, isto lá é contigo, não temos nada com isso. Se tu vendeste sangue inocente, isto lá é contigo, é problema teu. Não queremos saber porque nós te pagamos.
pela vida que nos entregaste. E o aturdido filho de Queriote atirou as moedas que lhe ardiam nas mãos diante dos chamados príncipes, dos sacerdotes. Saiu desesperado e precipitado, tomou de uma corda. E diante de uma figueira brava, pensou que ia fazer justiça com as próprias mãos, precipitando-se no fundo abissal da própria loucura. Por precipitação e medo, outro amigo negou: Simão, tu me amas? Eu te amo, Senhor, e tu sabes. Então, Simão, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Ó mestre, quanto eu te amo. Simão, apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Oh, eu já te disse que te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. E quando ele disse: é necessário que o Filho do Homem desça a Jerusalém, nós não deixaremos, Senhor. E estendendo o braço protetor, Simão Bar-Jonas, o pescador das águas transparentes do lago de Tiberíades, disse-lhe que eu não deixava ir a Jerusalém para ser escarnecido, nem ridicularizado. E ele, tomado de sabedoria, disse: deixa-me, não me perturbes, porque não evitarás aquilo que vai acontecer. É necessário que eu desça a Jerusalém, porquanto, quando eu for erguido, atrairei todos a mim. E desceu a Jerusalém, e voltando-se para Simão, que dizia amá-lo: negar-me-ás 3 vezes, antes que pela terceira o galo cante. Simão, precipitadamente Simão, quando viu aquela falândula de hipócritas, carregando varapaus, aquela legião simulacro, comandada por um atormentado, acercar-se do mestre, desembainhou a espada precipitadamente e, cortando a orelha de Malcos, ouviu a reprimenda: Simão, embainha a tua espada, porque todo aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. A precipitação é adversária da paz. E Simão negou 3 vezes, antes que pela terceira vez o galo cantasse. E precipitadamente levaram-no ao julgamento arbitrário, o simulacro de julgamento. As leis romanas não tinham acesso às tricas político-religiosas de Israel. As intrigas israelitas não interessavam a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos ali estava por uma circunstância fortuita. Ele tinha necessidade de representar César diante de Herodes Antipas, para poder sanar as dificuldades da política da velha casa de Herodes o Grande. E quando ele viu aquele homem de olhar sereno, aquele homem penetrante e bom, descobriu que ele não tinha qualquer culpa. E tocado pela sua serenidade, ele que tinha o direito de vida e de morte, disse à massa ignara e precipitada: mas eu não vejo culpa nele. E a massa crucifica-o. Crucifica-o. Faço-vos uma barganha. Eu vos ofereço Barrabás, o criminoso, e Yeshua, o justo. Crucifica-o, queremos Barrabás.
porque Barrabás é dos nossos, é igual a nós, representa-nos a nós. Mas ele se atreve a dizer que é filho de Deus. Crucifica-o. Mas não lhe vejo culpa. E covarde, tomando de uma bacia de prata, com água que veio numa bilha de ouro, ele lavou as mãos, enxugando em tecido fino de linho da Babilônia. Continuou a lavar as mãos ensanguentadas, prosseguiu lavando as mãos, até que mais tarde, quando Tibério César chamou de volta a Roma, e ele continuava lavando as mãos, partiu para as terras da Suíça, em justa aposentadoria, e porque continuasse a lavar as mãos do sangue inocente, em um dia de horror precipitou-se na cratera de um vulcão extinto, tentando apagar na consciência de culpa o olhar do Cordeiro Imaculado. E ele foi levado a julgamento arbitrário. Levantado mais tarde, o julgamento simulado, para ver qual a culpa daquele crucificado, constatou-se que ele foi um crucificado sem culpa. A crucificação era então a medida mais terrível de punição das arbitrariedades e da delinquência, trazida ao Ocidente graças a Alexandre Magno. Ela era uma herança sórdida da Pérsia e da Média. Os romanos aprimoraram-na, porque em contacto mais tarde com os hebreus, estes estabeleceram que a crucificação era um meio agradável de libertar-se de todos aqueles indivíduos que perturbavam a paz das consciências mortas. E quando ele foi colocado diante de Pôncio Pilatos, para diminuir a sede de sangue, mandou que o flagiciassem. Quantas vezes leremos no Evangelho que ele foi flagelado? Quão poucas vezes nos detivemos a examinar o que é o flagício, como era que se flagelavam aqueles que iam morrer. Era uma sexta-feira, e logo mais começaria o sábado, em que Israel dedicava à evocação do repouso absurdo da deidade que eles haviam construído, os doutores, na antropomorfia de um Deus ocioso. E ele deveria morrer antes de chegar o momento em que o sol se deitava, iniciando o sábado. Pilatos mandou que o flagiciassem. O flagício era uma chibata de cabo de madeira, com 3 ordens de couro trançadas. Entre as várias tranças colocavam-se pedaços de ossos afiados, ou dentes de animais, e na ponta de cada um dos rélios eram colocadas bolas de chumbo, para que elas entrassem nas carnes dilaceradas pelos ossos e fizesse que a hemorragia fosse abundante, a fim de diminuir as resistências daquele que deveria morrer, atado ao tronco como animal, despido diante da voracidade dos olhos cobiçosos e desesperados dos israelitas. Ele, gentio, deixou-se flagelar. O flagro, que era a chibata, deveria ser acionado simultaneamente por 2 legionários, que eram hábeis na arte de ferir, que se especializavam na técnica de rasgar as carnes. E enquanto um deles chibateava do ombro à cintura, o outro chibateava das coxas até as pernas. Em ritmos, elaboraram a necessidade de N chibatadas, de acordo com o crime, permitindo a lei que o máximo suportável por um corpo humano seriam 39. E ele recebeu-as
em número de 39. Ali atado, um deles açoitava-o do ombro à cintura e lanhava-lhe o corpo. E o outro no sentido transversal, das nádegas às pernas, rasgando-as. Nenhuma queixa. Em calma, em paz total, ele retorcia-se de dor. Nenhuma palavra. E quando retiraram do tronco, Pilatos, desesperado, ainda tentando salvá-lo, disse, com lágrimas nos olhos, talvez: esse homem, eis o homem. Mas a sanha morbífica daquele povo desesperado continuou. E ele teve que ser jogado ao chão, coberto de escárnio. Ele já havia vestido a toga vermelha dos bobos, já havia sido coroado com a erva silvestre que se arranca das montanhas circunjacentes de Jerusalém, onde se atiram os despejos da cidade. Cravada a cabeça, ela trazia vírus e micróbios que iriam precipitar-lhe a morte na cruz, possivelmente de tétano. E então ele, depois de haver caminhado mais de 4 milhas, de Pôncio Pilatos para o sumo sacerdote, para Anás, Caifás, de um lado para outro, exaurido, foi jogado ao sepulcro, que era naturalmente uma prisão miserável, onde se enterravam vivos aqueles que tinham resistência para que, sobrevivendo no dia seguinte, fossem crucificados. Anátomo-patologistas realizaram um congresso mundial para verificarem o de que ele teria morrido. Porque o seu amor foi tão grande para dar a sua vida desta forma. E depois de examinarem o sudário de Turim, tão controvertido, negado por uns cientistas, por outros cientistas, confirmado autêntico, chegaram a conclusões dolorosas. Havia 2 tipos de cruzes. A cruz tal, aquela que faz lembrar a letra T, e a chamada cruz latina, a tradicional. Teimam alguns historiadores em dizer que havia sido a cruz em T, e que a hora própria, depois de carregá-la por aproximadamente 700 metros, em uma ladeira íngreme onde ele caiu várias vezes. Esta cruz pesava aproximadamente 75 quilos. Para um homem fatigado, endormido, com as hemorragias, este homem singular, ele conseguiu levá-la até o Monte da Caveira. E ali, quase sem poder ficar de pé, foi jogada ao chão, a trave horizontal. E quando falamos na cruz, não temos ideia do que era a cruz. A nossa imaginação ingênua e distante simboliza uma cruz envernizada, uma cruz lavrada. Uma cruz eram 2 toros de madeira grosseira. As madeiras com as lascas, ainda por serem amainadas, jogaram-no na trave vertical e, utilizando-se de um prego que oscilava de 15 a 25 polegadas, com 1 centímetro de circunferência, cravaram-no entre o cúbito e o rádio, para que ele não rasgasse, porque se fora nas mãos, o cravo sairia entre os dedos e o corpo tombava. Havia um técnico especial para cravar aquele prego terrível. Ele curvou-se. As marteladas que ainda repercutem na consciência dos místicos e dos santos. E dizem que, para erguê-lo, se utilizaram 2 forquilhas
para levantar a trave e cravá-la na perpendicular, que já estava de pé, onde uniram com um cravo poderoso e o corpo caiu. Tomaram-lhe dos 2 pés e em uma distância própria para matar, a fim de que ele não tivesse apoio, ficasse recurvado. Prenderam-no com um grampo de aproximadamente 15 a 20 centímetros de comprimento. Então, quando o corpo derreou, as dores foram-lhe suportáveis. A transfixação do tórax, os pulmões agora dominados pelas vértebras e pelas costelas, não podendo respirar. A sudorese de sangue, cientificamente comprovada, porejou-lhe na face crestada daquele sol maravilhoso da Galileia que ele tanto amava. A Galileia das pessoas simples, analfabetas, ignorantes e boas. A gentil Galileia dos rosais, das latadas em flor, dos miosotes azuis. A Galileia do céu transparente de Cafarnaum, dos trigais maduros ao vento, peteados pela brisa dos seus cachos de cabelos louros. A gentil Galileia, onde ele encontrara uma mulher aturdida por espíritos, e dela fizeram o protótipo da renovação, Maria de Migdol, ou Maria de Madalena. A gentil Galileia de João, de Filipe, de Tiago, de André, aquela Galileia romântica das vozes do mar, dos pescadores aboiando a sua canção e atirando as redes das águas piscosas. Ele parecia rever aquela paisagem querida das montanhas do Gelboé, a coroa de neves perpétua do Hermon, e lá longe o Monte Carmelo, a brisa perfumada das papoulas amarelas, vermelho-amareladas, e dos jasmineiros dando gargalhadas brancas nas noites estreladas de primavera perfumada. Queria respirar e não podia, pois que a sua morte se deu quase que instantaneamente à crucificação. Menos de 4 horas depois, tempo insuficiente para uma morte técnica, segundo aqueles patofisiologistas. Mas naquele momento, cá embaixo, à sombra da cruz, uma mulher estiolada, o manto azulasse a cabeça, o coração trespassado de dor, em agonia, sem precipitação, gritou-lhe: meu filho, que te fizeram os homens, meu filho? Ele escutou na acústica da alma aquele doce apelo. Pela sua mente, ele recordou-se de Nazaré. Nazaré é uma cidade que fica deitada nos montes baixos da Baixa Galileia. No seu tempo havia apenas uma fonte. Ele repassou a imagem daquela mulher jovem e bela, cântaro ao ombro, indo com ele à fonte para buscar a água. Repassou a infância dourada, contemplando lá longe o vale do Esdrelon. E abriu os olhos agora amortecidos pela presença quase da morte. E porque ela chorava, ele lhe falou quase num suspiro: mulher, eis aí teu filho. E dirigiu o olhar a João, que era jovem um pouco mais do que o adolescente, que estava amadurecendo para entrar no período da razão. E para confirmá-lo: filho, eis aí tua mãe, rasgando os laços da família corporal, para inaugurar a família internacional do amor, a família universal. E então, quase naquele momento, a tormenta caiu, a terra tremeu.
a indumentária que cobria o templo do Senhor, no altar do altar de Jerusalém, rasgou-se, ouviu-se um grito da noite, que era a hora terceira e a cabeça pendeu. A humanidade precipitada de todos os tempos. E até hoje, evocando-se a figura de Jesus, a precipitação levou as criaturas a derramar o sangue dos seus irmãos, que pensassem nele, diferente dos padrões estatuídos. Foram levantadas as guerras de religião, as vergonhosas cruzadas e as nossas vergonhosas guerras de ortodoxia, dizendo dos proprietários da verdade: ainda hoje dilaceramos-nos uns aos outros, impedindo-os de pensar conforme a sua capacidade, impondo-lhes o pensar conforme a nossa mesquinhez. E é por esta e outras razões que a precipitação está levando-nos ao abismo do desespero, do desconforto e da alucinação. Sociedade neurótica, diz a psicologia. Sociedade paranoide, afirma a psicologia. Sociedade sem significado, esclarece a psicanálise. E o homem jornadeia aturdido, como escreveu muito bem Arthur Miller, na sua extraordinária dramaturgia da morte do caixeiro viajante. Copiando a vida, Arthur Miller estabelece no caixeiro viajante a biografia do homem contemporâneo. Ele tem que triunfar a qualquer preço. O triunfo na terra é muito importante, a posição social, o mando, o autoritarismo, o desgoverno da emoção, escrava da sensação. E Arthur Miller coloca em Luma, a personagem central, a realidade da nossa caricatura humana. Luma era um homem comum, que foi trabalhar numa empresa e que ambicionou crescer na empresa. Ele tinha que dar conforto à esposa, tinha que dar aos filhos comodidade, tinha que ganhar o mundo para que o mundo desse felicidade à família. Progrediu, ele traiu, ele mentiu, ele enganou, ele vendeu o produto, cresceu, e cresceu, triunfou, mudou do bairro em que morava para uma zona residencial elegante, mudou depois para uma classe mais elevada, comprou uma mansão, registrou-se num dos clubes mais fechados da cidade, tornou-se vice-presidente da empresa. Faltava o passo final, a presidência. Mas para atingirmos determinados degraus é necessário empurrar quem está à frente, derrubar para tomar-lhe o lugar, colocar os pés no lugar deixado pelo que foi derrubado. E Luma, para triunfar, não tinha escrúpulos. O mundo diz, o importante é ter, enquanto Jesus falava, o principal é ser. E Luma cresce. Quando ele está preparado para o passo final, os diretores da empresa reúnem-se e propõem-lhe a aposentadoria. Está na hora de descansar. Você já conseguiu tudo o que desejava, mas eu quero ser presidente. Qual nada. Você agora vai gozar. Necessita de fazer uma viagem, uma ilha paradisíaca. Você trabalha há quase 40 anos, mas eu estou na plenitude das minhas funções. Eu sou um homem de apenas 60 anos. Luma, temos que colocar o mais jovem. Você compreende? Nós já estamos cansados. Você vai ter uma remuneração muito alta, o salário de presidente. Mas eu quero ser presidente. Luma, meu amigo, você não tem mais garra. Aos 60 anos, a criatura. Mas eu estou no pleno uso das minhas funções. O olhar da empresa, dos diretores, sorria de diferença, porque a máquina empresarial não tem compaixão de ninguém. O computador não tem cérebro, porque o seu é mecânico. Nem coração, porque lhe deram
a possibilidade de ter um cérebro para fazer cálculos, mas não colocaram um coração, porque o máximo que ele consegue é um vírus que o contamina e destrói como as criaturas humanas de cérebro vazio. Luma! E ele mata-se. Mata-se porque o precipitado, sua vida foi agitada, a sua busca foi negativa, a sua carreira foi alucinada. Ele era a sociedade, mata-se, deixa uma carta à sua esposa, aos seus filhos, bajulem os poderosos, mintam, conquistem seu lugar. Não vale a pena ser humilde. Somente aqueles que sabem ser servis e hipócritas triunfam. A carta que ele deixa à família é uma peça de pessimismo, inspirada em Nietzsche, em Kierkegaard, em Paul Sartre, no pensamento pessimista, imediatista do materialismo. Ele parte e deixa este exemplo da fragilidade humana, porque toda precipitação leva a lugar nenhum do abismo de si mesmo. Enquanto Jesus diz-nos: eu venci o mundo, vinde a mim. Outros gritam: é necessário vencer no mundo. E para vencermos no mundo, as armas tradicionais são a calúnia covarde soez, a acusação gratuita e pérfida, a hipocrisia disfarçada de sorrisos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, verdadeiro covil, onde medram e multiplicam-se o veneno, o fel e a sordidez. E Jesus continua dizendo: eu venci o mundo. E para que nós vencêssemos seus herdeiros, ele nos deu a doutrina espírita, o Consolador. Já dissemos algures, e não será demais repeti-lo. Retornando de uma larga viagem pela Flórida, há 6 anos atrás, contraímos uma virose. E como tínhamos um problema cardíaco, ao chegar à cidade do México, contraímos outra virose, que estava no ar como resultado do terremoto. Ainda a poeira que pairava na atmosfera da cidade fez-nos um grande mal. E do avião à alfândega, ao contrair este vírus que eu me não dei conta, eu comecei quase a estertorar. E disse: meu Deus, que coisa estranha. Uma larga programação de 6 dias, com algumas viagens partindo da capital do México, me aguardava. Então eu segurei o carrinho de bagagem, parei, orei e disse: deve ser da altitude. A cidade do México são quase 1.200 metros acima do nível do mar, e isso me afetou. Então parei, mas o mal-estar foi não crescendo, e eu tenho o hábito de conversar com Jesus. Ele às vezes não responde porque está ocupado com outros, mas eu converso a si mesmo. Eu sei que fica registrado lá para os intermediários. E ele disse: mas o que é isto, meu garoto? Você manda que eu venha cá e me arranja esse problema que eu ainda não sei o que é. Venha correndo. Mas se estiver ocupado, mande o que achar. Mas mande. Então consegui desembaraçar-me da alfândega. E ao chegar à porta estavam os amigos. E eu lhes disse: levem-me a um cardiologista. Por quê? Eu digo: é uma medida cautelatória, eu necessito de renovar a medicação. E naturalmente para comprar os remédios eu gostaria de ter uma receita. Um cardiologista espírita, o doutor Castelhanos, que era meu amigo, recebeu-me e me perguntou: mas o que você tem? Eu disse: o senhor é que vai me dizer. Eu posso lhe dar os sintomas, porque agora está tudo errado, doutor Castelhanos. Se a gente vai ao médico e diz o que é que tem, ele só faz sorrir. Eu sei, isso mesmo. Eu quero que o senhor diga o que é que eu tenho para eu conferir. Ele tomou a pressão, estava baixa, tomou o pulso, estava alto. Essa coisa estranha, pressão baixa e pulso alto, diga: coisa de médium. Deixe para lá. Medicou-me, me disse repouso absoluto. Mas eu tinha uma conferência à noite.
Daí a 2 horas eu estava com 40 graus de febre da virose. Deitado, pedi aos amigos que me deixassem repousar no quarto de hotel. Quando me apareceu Joana de Ângeles, ela apareceu me sorrindo e me perguntou jovial como toda monja: olá, meu filho, que te passa? Quando ela me chama na segunda do singular, eu já sei que a coisa não está muito boa. Eu disse: minha irmã, que me passa? Eu estou aqui arrasado. E que faz? Estou repousando. Então vamos trabalhar, Divaldo. Eu disse: minha irmã, mas eu estou tão mal. Por isso mesmo, porque desencarnarás trabalhando. Eu digo: mas seria melhor desencarnar repousando. Ela disse: vem trabalhar. Chama a portaria, pede papel e lápis que nós queremos trabalhar. Eu quero escrever um livro nestes 5 dias. Eu digo: a senhora deve estar brincando. Ela disse: não, meu filho, eu aqui estive destas paragens, no querido convento de São Jerônimo. Eu parti da terra aqui pelo cólera morbus. E gostaria de agradecer a Deus a honra dessa terra mexicana. E tu me vais ajudar. Não vais? Eu disse: ah, minha irmã, mas é lógico que eu vou ajudar. Levantei-me atordoado, telefonei, daí a pouco vieram papéis e lápis. Fiz um 3, escrevi. Quando recobrei a chamada consciência normal, era hora de ir à palestra. Eu imediatamente tomei as providências de momento, parti a palestra, ainda com febre, proferi a palestra, voltei. E ela: como estás? Eu disse: Deus e a senhora que sabem. Então, meu filho, vamos trabalhar. Eu digo: esta mulher me mata. Não é possível. E trabalhamos. Trabalhamos os 5 dias. E ao terminar, ela havia escrito um pequeno grande livro, Filho de Deus. E me disse: lê. Eu então olhei. Tu és filho de Deus. És herdeiro de Deus. Eu nunca havia pensado. Eu, coitadinho, pobre, demarredeci. Quando eu soube que eu era filho de Deus, eu abri a janela. Quando eu soube que eu era herdeiro de Deus, eu olhei para a Via Láctea e disse: nossa, o que eu estou perdendo, tudo isso é meu, porque é dele. Quase que eu disse: ele vai morrer e vai ficar para mim. Mas eu não cheguei a formular o pensamento. Eu disse: meu Deus, e li a página: alegra-te, tu és herdeiro do universo, Deus está em ti. As lágrimas me vieram. Tu és saúde, a doença é acidente de trânsito da jornada carnal. O importante é chegar ao porto. Ninguém te perguntará como chegaste, mas todos dirão: tu chegaste. Estás em paz? Sim. Depois é que te perguntarão como foi a viagem. E como foste? Será importante saber como foi a viagem? Anota, meu filho. Tudo que termina bem está sempre muito bem. Mas nem tudo que transcorreu bem, quando termina mal, está bem. Como estás agora? Eu digo: estou mal bem. Porque continuo doente, mas está terminando tudo muito bem. Ela disse: confia em Deus, porque Ele te ama. E tu o amas. Olhando o céu nebuloso da cidade do México, ouvindo uma canção ao longe, eu me debrucei no parapeito da janela na madrugada silenciosa do coração e disse: eu amo, mas tende, Senhor, piedade de mim e aumenta a minha fé. Nunca mais me esqueci. E naquela noite ela me disse: nunca te precipites, porque a precipitação é a presença do mundo na alma. Quem conhece Jesus, crê, ama,
serve, passa e tem calma. Já que a doutrina espírita, que luariza o céu da alma, confia e espera. O que não logres hoje, persevera. Amanhã chegará. O que não consigas agora, na próxima reencarnação faloás. Prossegue, meu filho. E quando cheguei neste bendito recinto de André Luiz, a alma generosa de Lígia Banhos me disse: diga aos queridos amigos do André, para perseverar em paz, em calma, em confiança, perseverar sempre, e acolitada pelos legionários do bem que passaram por esta casa, enquanto vozes materiais cantavam, eu ouvia também o canto deles, recordando velhos dias de luta no mundo e de paz nesta casa, de precipitação lá fora e de calma no santuário, de guerra e de harmonia, de luta e de fraternidade, porque quem encontrou Jesus nunca mais é o mesmo. Quem o viu passar apenas viu, mas quem o encontrou nunca mais é o mesmo, porque ele atrai, arrebata, conduz. Por isto, recordando-nos dos danos que os filósofos do pessimismo nos trouxeram, é que devemos lembrar as boas novas de alegria que Jesus nos deu e o Espiritismo descerra para nossas almas, prosseguindo na batalha da transformação moral. Dor e prova, dificuldade e traição, abandono e desencorajamento são acidentes de trânsito, e só acontece com quem está avançando. Se alguém disser: nada disso me aconteceu, lamentemos, porque não saiu do lugar. Se alguém afirmar: eu jamais caí, porque sequer se levantou. Somente cai quem está de pé, e somente tropeça quando está andando. Que nós, encorajados pelo Espírito do Cristo, avancemos sem pressa, sem precipitação, mas com a certeza de que Ele nos está legando os tesouros do Pai, para que um dia, na plenitude do mundo espiritual, possamos dizer-lhe da nossa gratidão, da nossa emotividade, da nossa vitória sobre nós mesmos. Espíritas, meus irmãos, não posterguemos a hora da nossa renovação espiritual. Não adiemos o nosso momento de triunfo sobre nós mesmos. Não procuremos fugir da realidade que devemos enfrentar. Não amanhã, agora, estamos convidados para o banquete da Boa Nova. Dentro de nós está o Cristo triunfante. Jesus, meus amigos, chamando-nos para a transformação da nossa realidade em uma dimensão indimensional do amor. Se vos disserem: revidai a todo mal que vos façam, amai aos que vos persigam e vos caluniem, se vos incitarem ao desequilíbrio e à desesperação, imolai-vos no amor. Se vos conclamarem ao desequilíbrio que se generaliza, e quando ninguém vos estenda a mão, sede vós aquele que ama, aquele que se apaga
no silêncio da verdade, para que a mentira momentaneamente triunfe e abra espaço para o reino dos céus. Que vos caracterizeis todos vós pelo amor, e todos saberão que sois seus discípulos, por muito vos amardes, tendo a certeza, filhos da terra, que estais fiéis ao mandato que vos foi concedido, é que oremos as bênçãos de Deus por sobre todos nós, a fim de que o amanhã da humanidade seja mais feliz e rico do que estas horas de construção do mundo novo. Meus filhos, que o Senhor nos permeie com a sua paz e fique conosco agora e sempre, o vosso amigo paternal e o mínimo de sempre, Bezerra.